Como sair das dívidas em 2024? Não sabe? Não tem ideia? Já tentou várias vezes e não conseguiu? Fica aqui comigo então que eu vou te ajudar. Olá pessoal, aqui é a Viviane do The Rich Life Guide e hoje a gente vai falar de como sair das dívidas em 2024. Primeiro passo. Eu gostaria que vocês fizessem um exercício de pensar como seria a sua vida sem as dívidas. Sim, por quê? Por que desse exercício? Porque muitas pessoas têm dívidas e por tanto tempo que elas acham que isso é comum, que isso é normal. Que viver com dívidas, viver preocupado, viver ansioso, ter dificuldades para dormir, não saber se vai conseguir chegar no fim do mês, é normal. Isso não é normal, tá? É comum a gente ver acontecendo com muitas famílias, com muitas pessoas, mas não é o que seria o normal, o desejado. Então eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de como você está hoje com as dívidas, como você se sente e como você acha que seria a sua vida sem dívidas, se você conseguisse eliminar grande parte das suas dívidas ou todas elas, que seria o ideal. Faça esse exercício, coloque numa folha de papel antes das dívidas, depois das dívidas, para você vislumbrar como seria a sua vida, como você gostaria que fosse a sua vida sem as dívidas. Isso vai te trazer uma motivação para poder entrar de verdade, se comprometer com o pagamento das dívidas. Primeiro passo, então, do processo de pagamento de dívidas: listar as dívidas. Sim, por quê? Porque muita gente nem sabe quanto deve. Muitas pessoas têm medo de saber qual o tamanho do problema. Mas você concorda comigo que se você não souber o tamanho do problema, vai ser difícil você saber como lidar com ele? Então, a primeira situação seria: liste as suas dívidas para você saber exatamente o tamanho do seu problema. Eu vou te ajudar, vou deixar aqui para você nos links uma planilhinha para você poder listar as suas dívidas. Você pode imprimir na sua casa ou colocar no seu computador e começar a listar as dívidas. É muito simples, você vai nas colunas lá da planilha, você vai ver que você tem que colocar, ou coloque numa folha de papel, o que você preferir, num caderno. Às vezes um caderno vai ser mais importante para você, mais fácil de você acompanhar. Coloque lá onde você deve, quanto você deve, a taxa de juros da dívida, quando é o seu vencimento, né, o pagamento da dívida mensal, o final do pagamento da dívida, se você souber, e quanto você tem que pagar por mês. Então você vai listar tudo isso para você saber o tamanho do seu problema e começar a trabalhar nele. Muito bem, sabendo já o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dívida, das suas dívidas, se você tiver mais de uma, vamos definir qual o aporte mensal que você pode fazer para pagar a dívida. Eu não estou falando do pagamento mínimo. O pagamento mínimo você vai ter que fazer de qualquer forma, senão você vai ficar inadimplente com aquele credor. Então, pagamento mínimo é uma coisa, o aporte extra que você vai fazer, que é o aporte importante. Por quê? Porque quando você faz o pagamento mínimo de algumas dívidas, você está simplesmente rolando a dívida. Por exemplo, a do cartão de crédito. Você está só rolando a dívida. O seu financiamento imobiliário você tem que pagar todo mês, né? Senão a sua casa vai para leilão. Mas algumas dívidas você pode fazer um pagamento mínimo. Então, os pagamentos mínimos você vai continuar fazendo, mas eu quero que você defina a partir de como eu vou definir isso, Viviane? Você vai definir a partir da construção do seu orçamento mensal, tá? A gente vai falar de orçamento em outro vídeo, mas naquele seu orçamento mensal você vai colocar um valor, a capacidade de pagamento de dívida que você tiver. Então, definindo esse aporte, quanto que você vai aportar para pagar as dívidas, uma vez que você tenha isso definido, a gente vai para um próximo passo. Antes do passo de pagamento das dívidas, eu quero que você faça mais uma coisa: renegociar as taxas de juros. Sim, ligue para aquele seu cartão de crédito ou aquele outro credor que você tiver para renegociar a taxa de juros da sua dívida. Você vai conversar com ele e vai falar: olha, eu estou aqui fazendo um plano de pagamento de dívidas, eu quero ver qual credor eu vou começar a pagar primeiro e gostaria muito de renegociar a minha taxa de juros de forma que eu possa pagar essa dívida mais rápido. Então você vai ligar para o credor, não tenha medo. O máximo que você vai receber é um não, se ele falar não posso renegociar. Mas faça o maior esforço possível, explique que você tem um plano, porque aí você vai ter mais credibilidade, né, na hora de pedir a redução da taxa de juros. Fale: eu estou fazendo aqui um plano, eu estou trabalhando, se você estiver com um planejador financeiro, para pagar as minhas dívidas. Então, renegocie a taxa de juros para que você diminua o valor total da sua dívida
E se você conseguir diminuir o montante também seria ótimo, né? Mas aí já fica mais complicado. Então, uma vez que você redefiniu como seria a sua vida sem dívidas, que você listou as suas dívidas, que você definiu o aporte que você vai poder fazer para o pagamento das dívidas e que você renegociou a taxa de juros, você vai agora definir qual dívida você vai pagar primeiro, tá? Duas maneiras de escolher qual dívida você vai pagar primeiro. Uma delas é, você vai pagar a dívida com maior taxa de juros primeiro, tá? Esse aí, matematicamente, seria, vamos falar assim, não é o mais correto, mas muitos planejadores financeiros falam, você deveria pagar a dívida com maior taxa de juros primeiro, porque matematicamente faz mais sentido. Só que o que acontece? A nossa vida não é matemática. A nossa vida não é uma planilha. Então, assim, por mais que muitas pessoas recomendem que você pague a dívida com maior taxa de juros primeiro, a não ser que você tenha uma dívida exorbitantemente alta, a taxa de juros muitíssimo alta, tá? Mas se esse não é o caso, eu diria de você pagar a menor dívida primeiro. Por quê? Porque psicologicamente isso vai te ajudar muito. Porque quando você paga a sua dívida de menor valor primeiro, você fala, eliminei a primeira dívida. E aí você vai se sentir mais motivado a ir para a segunda dívida. Então, você vai listar as suas dívidas e vamos dizer que você tem uma dívida de 3 mil, uma de 5 mil, uma de 10 mil. E aí você vai pagar o mínimo de todas as dívidas, igual a gente já conversou antes, e vai pegar aquele aporte extra que você pode fazer, que você definiu no seu orçamento, para pagar a dívida de 3 mil primeiro, ok? Uma vez que você pague a dívida de 3 mil, você vai usar aquele valor que você estava usando, né, para pagar a dívida de 3 mil, para pagar agora a dívida de 5 mil. Então, agora para pagar a dívida de 5 mil, você vai estar usando todo aquele valor que antes você usava para pagar a dívida de 3 e vai aportar no pagamento da dívida de 5. Esse método ele chama de snowball, ou bola de neve. Por quê? Porque quando você paga a dívida de menor valor, você usa aquele valor para pagar a segunda dívida de menor valor, e aí você vai indo de dívida a dívida como se fosse uma bola de neve, né? O valor que você vai usar para pagar as dívidas subsequentes, depois da primeira dívida de menor valor, eles vão aumentando, porque você vai eliminando as dívidas pequenas primeiro. Então, pessoal, essas seriam as dicas para você sair das dívidas em 2024. Dependendo de como você está, né, de quanto de dívida você tem, talvez demore um pouco mais de um ano para você pagar as dívidas. Há pessoas que demoram 3, 5, 10 anos. Mas se você não começar hoje, você não vai chegar, né, na eliminação das dívidas em nenhum momento. Então comece hoje. Se tiver alguma pergunta, precisa de ajuda, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma coisa que você não concorda, ou que eu esqueci, ou alguma dica que você acha que seria relevante, deixa aqui também e eu vou e coloco nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistir e até a próxima!